pouquinho de alguns componentes que a gente tem dentro da formulação, né, que são fundamentais para a gente estar destacando na hora de falar para um cliente ou para um amigo, né, para melhorar a venda, enfim. Tá? Então, eu vou trazer um pouco dessa questão da mudança dos hábitos alimentares, né, que a gente tem hoje em dia. Então, a gente sabe que antigamente a gente tinha um ritmo de se alimentar diferente e com a rotina que veio mudando, né, devido à globalização, a gente teve um outro modo de se alimentar. Infelizmente, um pouco mais errôneo, né? Que aí a gente começou a introduzir o fast food, as comidas já preparadas, a alimentação na rua. Então, a gente tem uma mudança de hábito alimentar e com isso também a gente tem um perfil na população de doenças de acordo com essa mudança de alimentação. Então hoje, no caso, o foco dos produtos da Moldavia, acredito eu que da Linarce, né, ter incentivado a produção de produtos que sejam mais benéficos à saúde, justamente por causa dessa indústria do bem-estar, se é que está alavancando a economia hoje em dia, né, que ele entra na teoria do equilíbrio, da variedade, da moderação, que é justamente o que a nutrição prega hoje em dia, né? Para a gente mudar um pouco desses hábitos alimentares e entrar justamente nessa questão do equilíbrio, da variedade, da moderação, que é onde a gente vai conseguir absorver e ter a maioria dos nutrientes e componentes que a gente precisa na nossa dieta no dia a dia, tá? Outra coisa, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, podem me parar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, enfim, me deram um tempo aí para falar, só que eu não sei quanto tempo eu vou levar, mais ou menos. Tá? Então, como a gente sabe, né, são produtos que são simples, consumíveis, duplicáveis e muito saborosos. A gente sabe que a base de todos os produtos da Monafi é o açaí, né, que ele é um riquíssimo, não só em vitaminas e minerais, mas também tem um poder antioxidante muito grande, tá? E, devido a todo esse processo rigoroso de produção, a gente consegue reter muito mais valor nutricional dos alimentos, né, dos outros componentes, dentro das formulações. Tá? E eu vou falando um pouquinho mais detalhado de alguns componentes de cada produto. Então, começando pelo Monafiet, né, que estavam até falando da questão da coloração da embalagem, né, ser um atrativo ou não para o consumidor. Antes da gente iniciar, eu acho bonita a embalagem, mas tem todo um motivo para ela ser preta. Tá? A gente sabe que os componentes, por exemplo, os antioxidantes, né, algumas vitaminas e minerais, eles são muito sensíveis à claridade, né, à luz, ao calor. Então, para a gente não perder esse valor nutricional da composição, o que a gente faz? A gente põe em uma embalagem que seja escura. Tanto que o MV, né, que vai ser o próximo lançamento, dia 8, né, ele vai estar lá, né, ele também é aquela garrafa de vinho, né, supostamente de vinho preto, escurecido, justamente por causa disso, para a gente conseguir preservar a qualidade nutricional, não ter perda, não só dos antioxidantes, mas também de vitaminas e minerais da composição, tá? Então, para a gente começar entendendo um pouco, o que é um blend? Por que a gente diferencia, né, fala assim, não, a gente não pode chamar de suquinho, nem comparar com a Daisy, sim, talvez com o centro, né? Porque aqui, ó, a gente tem que o blend é uma mistura de diferentes sucos de frutas, tá? Então, quando a gente mistura, os estudos eles dizem que, por exemplo, eu tenho uma maçã, algumas vitaminas que sobressaem, na pera tem outras vitaminas, no açaí outras vitaminas e minerais que sobressaem, mas quando a gente junta isso num único produto, a gente consegue agregar muito mais valor nutricional em um único produto. A gente até gera um sabor diferenciado, como a gente vê no próprio Active, mas é um sabor super agradável. E a gente concentra o maior valor nutricional no único produto. Isso traz muito mais benefício, de acordo também com essa rotina doida que a gente tem, né? Que hoje o programa do governo, chamado 5 ao dia, ele recomenda que a gente consuma 5 vegetais, frutas ou hortaliças ao longo do dia. E aqui quem consome pelo menos uma. Difícil, né? Então, assim, é um produto que a gente não chama de suquinho por causa dessa definição de blend, né? E também a gente não pode comparar muito ao centro devido a outras características. Porque no centro a gente não vai encontrar o colágeno hidrolisado, por exemplo, as fibras solúveis, a gente não vai ter também no centro. Então, ele é super diferenciado devido a essas características também, tá? Então, ele é riquíssimo, né, em antioxidantes, no caso, a vitamina C das frutas, né, essas frutas que compõem. E, eu quero falar também,
devido a esse processo, né, de ser desidratado a frio, então é todo um processo minimamente controlado, a gente também tem muito mais garantia que a gente vai preservar essas vitaminas e minerais, esses antioxidantes na composição, tá? Porque eles conseguem resistir muito mais por essa quebra brusca de temperatura quando a gente tem ele lá, uma exposição a uma temperatura alta ou então a um misturamento prolongado, tá? Então a gente consegue conservar muito mais as características nutricionais da composição. Como eu estava falando, é uma bebida, né, que é riquíssima em antioxidante, é algo que a gente fala demais, né? Nossa, ele é baixa de açaí, as frutas, potente antioxidante. Então, o que são os antioxidantes? Por que realmente eles são benéficos e a gente vê esse benefício, né, ao longo do consumo desse produto? Os antioxidantes, deixa eu colocar aqui, essa fotinho, tá vendo? Aquele é um antioxidante. A função dele no organismo é justamente neutralizar o radical livre, tá? O radical livre, ele é produzido no nosso metabolismo normal. Eu respirar, eu fazer minha atividade física, tá? Meio externo influencia muito na produção de radical livre. Se eu fumo, se eu bebo, se eu durmo mal, se eu fico estressado porque eu peguei um trânsito absurdo, tudo isso faz a gente produzir radical livre, tá? Então ele é produzido tanto internamente quanto externamente. Então, o antioxidante, o que ele vai fazer? Ele vai doar da sua camada de elétrons, um elétron que está faltando. Deixa eu ver. Está faltando, ó, nessa camada externa do antioxidante. O radical livre. O radical livre é ruim justamente por causa disso. Eu tenho minhas duas mãos aqui, certo? Uma delas está ocupada, a outra eu preciso ocupar para ficar estável. Então, se eu estou com ela desocupada, eu vou querer pegar a primeira coisa que eu ver na minha frente, tá? E isso que acontece? Eu tenho várias células no meu organismo. O que eu vou fazer? A primeira célula que eu ver, eu vou atacar. E com isso a gente começa a gerar dano celular. Quando eu tenho um antioxidante que vai estabilizar esse meu radical livre, esse radical livre já não é um problema para mim, tá? Então, a gente tem antioxidantes tanto produzidos internamente pelo nosso metabolismo normal, né, de acordo com o consumo de frutas, legumes, né, hortaliças que vão me doar minerais e vitaminas que fazem parte desse metabolismo, quanto eu tenho a ingestão externa, né, através da vitamina C, da vitamina A, da vitamina E, né, de alguns outros minerais que são antioxidantes. Então, hoje, se eu tenho uma produção muito grande de radical livre no meu organismo, né, se eu tenho todos aqueles fatores ambientais, mais os internos, contribuindo para que eu produza muito radical livre, a minha quantidade de antioxidantes produzida internamente vai ser insuficiente. Então, o que eu faço? Eu começo a consumir fontes externas para suprir essa demanda de antioxidantes que eu preciso. E aí eu acabo tendo menos dano celular, tá vendo? E aí eu tenho um envelhecimento não tão precoce assim, e com isso também consigo combater algumas doenças, tá? Então, hoje quando a gente vê assim, eu tava vendo o pessoal falando assim, não, que eu tive uma melhora no cabelo, né, até fica mais, né? Porque às vezes a gente mesmo produzindo os nossos antioxidantes não são favoráveis a combater todos aqueles radicais livres que a gente produz no cotidiano, tá? Deu pra entender essa questão do radical livre do antioxidante? E aí com isso a gente acaba tendo sim o retardo do envelhecimento, a gente consegue prevenir algumas doenças. Então, quando a gente fala em relação ao câncer, né, é a relação do antioxidante prevenindo o câncer, é porque o radical livre muitas vezes ele ataca a molécula de DNA. Se ele ataca a molécula de DNA, a gente começa a ter algumas mutações, e essas mutações são mais favoráveis a gente desenvolver, né, uma célula anormal e ela desenvolver e começar a atacar mais o organismo e sim virar um câncer. Ok? Continuando, como a gente estava falando também, por ele ser riquíssimo em antioxidantes, principalmente na vitamina C, né, que é um dos principais que tem na composição, e também por ele conter o colágeno hidrolisado nessa composição, a gente destaca um pouco que a principal função da vitamina C é ser um antioxidante, como a gente viu antes, mas ela também ajuda na produção e na manutenção do colágeno. Quando a gente consome colágeno hidrolisado na população, ele vai ser digerido como qualquer outro componente, né, como um carboidrato ou como uma proteína. Então, lá no nosso trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido como aminoácido, ou seja, a colágeno, né? Então, eu não vou consumir a proteína inteira, ingerir a proteína inteira ou o carboidrato inteiro.
eu sempre ingiro tripeptídeos ou a própria molécula única que é o aminoácido. Então, se eu só ingerisse o colágeno hidrolisado no meu produto e não tivesse nenhum componente a mais que fizesse ele voltar à estrutura de colágeno, ia ser consumido à toa o produto, certo? Então, lá, depois que a gente absorve todos os aminoácidos, o que a vitamina C faz? Ela vai, reestrutura tudo e forma novamente colágeno, tá? Porque ela é capaz de hidroxilar o aminoácido prolina, tá? Que é um componente do colágeno, em hidroxiprolina, que também é um outro componente. Mas se só tiver só prolina ou só hidroxiprolina, eu não vou ter a molécula íntegra do colágeno. Tá? Então a vitamina C ela participa justamente nessa hidroxilação que faz a gente ter um rearranjo novamente desse aminoácido e a formação do colágeno. Tá? No caso, como qualquer célula do nosso organismo, como qualquer mecanismo, ao longo do tempo é normal a gente perder função, perder estrutura. A velhice causa isso. Tá? Então, quanto mais cedo a gente puder consumir esses componentes ao longo da nossa dieta, da nossa rotina, a gente consegue suprir mais lá pra frente essa perda que a gente tem natural do organismo. Tá? Então, quando fala assim, a partir de tantos anos a gente para de produzir colágeno. Eu falo bastante que as mulheres gastam bastante colágeno, por exemplo, a produção e tal. Uma mulher compra aquela cápsula latina, ou até o que ele vende já em pó, se ela não tiver grande ingestão de vitamina C na dieta dela normal, ela provavelmente vai absorver o colágeno. Então é muito mais eficiente consumir dessa forma do que com 1 quilo de colágeno. Assim, mas assim, tudo vai, se essa pessoa ela consultou um profissional que vai orientar, entendeu? Por exemplo, eu posso chegar muito bem, vou lá na farmácia de manipulação, ou então no verde, sei lá, e compro um pozinho ou a cápsula e tomo por conta própria com o horário que eu não sei qual, né? E beleza, será que isso vai funcionar? Quando você normalmente vai no profissional, ele te indica consumir, sei lá, no café da manhã, porque ele sabe que você vai estar consumindo um suco que é rico em determinados componentes que vão contribuir para a gente melhorar essa absorção, realmente a função do produto que realmente no organismo, entendeu? O componente no organismo. Então, assim, todos os produtos da linha, gente, óbvio que a gente incentiva que consumam, porque são realmente produtos que são fascinantes, a gente bota no nosso dia a dia, são incríveis, a qualidade nutricional é excelente, mas é sempre bom a gente estar indicando, dependendo do que a pessoa precisa, buscar um profissional que vai direcionar ao melhor momento da gente consumir, a melhor forma da gente consumir. Porque, por exemplo, a gente sabe que tem alguns produtos que podem sim ajudar a hipertrofiar. Mas que momento que eu vou consumir? Sabe? Eu vou consumir de mais cedo? Será que isso vai me ajudar a hipertrofiar? Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber exatamente a hora, o momento mais adequado para você utilizando. Tem pessoas que perguntar pra mim se eu tomar isso eu vou emagrecer? Gente, entendeu? É complicado. Se a gente não seguir um plano alimentar, uma mudança, né? A gente não vai emagrecer, a gente não vai hipertrofiar, a gente não vai ficar com uma pele bonitinha. Não vai, entendeu? Então, assim, a gente tem que conseguir ajeitar ao longo do nosso dia o melhor momento para estar consumindo, de preferência, sabendo fazer com que esses nutrientes, todos esses componentes realmente agreguem valor e façam mudanças no nosso organismo, tá? Então, assim, essas cápsulas, esses pós, tudo, normalmente, quando são consumidos, o profissional orienta. Tem pessoas que compram lá vão ter, né? Mas, assim, um amigo fala assim, eu não muito bem que melhor, porque o meu nutricionista falou, de verdade. Tá? Exatamente, e detalhe, tem que ter cuidado também, porque tem alguns componentes, por exemplo, ferro é ótimo, cálcio é ótimo, só que quando eles estão na mesma refeição, por exemplo, um impede a absorção do outro, porque eles têm o mesmo sítio para entrar no nosso organismo. Se eu tenho o mesmo sítio de absorção, eu vou absorver metade de um, talvez metade do outro, ou então mais de um do que do outro, porque eu estou precisando mais desse. Então são duas coisas ótimas para o nosso organismo, só que a gente precisa saber quando consumir, tá? Então, assim, é bacana vocês entenderem um pouco mais, até para poder talvez estar orientando. Poxa, você acha melhor perguntar para alguém que sabe um pouco mais qual o horário melhor que você está consumindo? Para você realmente ter todos esses benefícios? Entendeu? Então, assim, tem que ter muita cautela, são produtos excelentes. Só que dependendo da forma que for usado, pode não trazer aquele benefício esperado, assim.
Tudo regula. Então, Mas sim, seria interessante sim. A gente está talvez falando com o André, né, para passar para os superiores. Porque se não sei qual foi o motivo dele não ter destrinchado bem essa questão da tabela nutricional e ter destacado mais a vitamina C como principal. se ele botar uma absorção de colágeno positivo, peso corporal e ingestão de colágeno. Ó, pelo que eu andei vendo, não tem cálculo específico. Mas tem uma DRI, que seria ingestão diária aceitável, e também tem uma ingestão naquele momento. Entendeu? Então, assim, do colágeno eu não vi, ó, nada, perde um pouco. Mas eu falo sem ter certeza. Devido à embalagem, colabora muito. Quando você abre a embalagem, você coloca no ambiente de frio, de geladeira, né? E também a coloração primeira ajuda com que mantenha mais essa estabilidade. Porque realmente, quando a gente corta uma laranja, por exemplo, que a gente começa a quebrar essas fibras, a gente acaba tendo muita perda de tudo, tá? Então, assim, muitos vitaminas minerais, só com o corte, por que você acha que a maçã escurece? Né? Quando a gente corta. É um mecanismo de defesa natural, tá? Então, assim, é como se eu estivesse realmente agredindo, né, a minha estrutura, então começa a liberar um monte de enzima que já naturalmente começa a produzir certas substâncias que vão dizer, ó, está em risco. Mas ele só vai comer, né? Vai pro vegetal e acha que está em risco, tá? Então, assim, quando a gente faz todo esse processo de ter o resfriamento muito rápido, né? Ou então a gente aquece muito rápido e resfria muito rápido, esse processo a gente faz com que realmente a gente tenha mais estabilidade, tá? No caso dos componentes, principalmente de antioxidantes, dentro da composição agregado, a coloração da embalagem e a forma de armazenamento depois que a gente abre. Mas assim, há uma impossível considerar, porque é natural. Qualquer coisa que a gente faça já mude a estrutura e a gente acaba perdendo. Tá? Mas acho que as pessoas falam como se na fruta não fosse acontecer, né? Ah, mas isso aí perde também, então, mas a fruta não acontece. Suco de laranja, você tem que fazer e consumir. Você não pode fazer e deixar na geladeira, não vai ter mais de nada. Tá? Ok? Mais uma. Posso continuar? Então, vamos entrar. Eu ia terminar também concluindo. Então, o colágeno, no caso, no nosso organismo, ele é uma proteína, né, que vai proporcionar tanto a firmeza quanto a elasticidade. Então a gente não encontra só o colágeno na pele nem nas unhas, a gente encontra também nas cartilagens, tendões, nos vassangos, nos ossos. Então ele é fundamental, é uma das proteínas que tem maior quantidade no nosso corpo. Então é fundamental a gente estar, de preferência, desde cedo consumindo e repondo, porque o natural é a gente entender, tá? E também ela causa saciedade. Mais pra frente eu vou explicar por que da proteína causar saciedade, tá? No nosso organismo. As fibras, né, como já foi falado, que depois que eu tomo o Active, uma hora depois eu vou no banheiro, né? A gente tem a fração solúvel das fibras e a fração insolúvel, que não se solubiliza em água, tá? Tem uma parte que gosta de água, outra parte que não gosta de água. As fibras são partes de plantas que são resistentes à digestão do nosso organismo e também à absorção no intestino delgado, tá? Quando essas fibras chegam lá no intestino grosso, ela pode ser fermentada completamente ou parcialmente, tá? Então, elas não são digeridas, elas são nem absorvidas pelo nosso organismo, então elas vão depois sair nas fezes, tá? Só que cada uma proporciona um efeito diferente no organismo, tá? Então, a gente vai começar a falar das fibras solúveis. As fibras solúveis, elas vão ajudar a reduzir a velocidade do esvaziamento gástrico, tá? Porque elas formam uma camada de gel e essa camada dificulta a gente esvaziar o nosso estômago, tá? Com isso, a gente também diminui a capacidade de absorção de alguns nutrientes. Se eu deixo o meu alimento mais ali dentro do meu estômago, mais dentro eu vou liberar carboidrato, mais dentro eu vou liberar lipídio e proteína também no meu intestino para depois acontecer a absorção, tá? Se eu tenho uma refeição, por exemplo, pobre em fibras, quando eu consumo algum carboidrato, logo ele vai para o intestino, logo ele é absorvido, ele chega no sangue
tendo um pico de glicose e um pico de insulina. Isso é ruim, tá? No nosso dia a dia. Então, quando a gente tem a fibra solúvel agindo no nosso organismo, a gente vai ter esse benefício de reduzir o esvaziamento gástrico, que ajuda muito na saciedade, e também reduzindo a capacidade de absorção de algum nutriente. Nesse caso, eu dei o exemplo da glicose, tá? No caso da glicose, que vai entrar no sangue, do carboidrato, que vai entrar como glicose no sangue. Então, eu vou ter uma normalização dos lipídios, quando eu tenho o consumo das fibras. Todo mundo fala assim, tá com colesterol alto, então eu vou consumir fibra, né? Por que eu vou consumir fibra? Qual fibra que eu vou consumir? A fibra solúvel ou a fibra insolúvel? Tá? Dentro do Active, eu tenho um percentual muito grande de fibra solúvel, mas só que eu também tenho a fibra insolúvel até por causa da composição das frutas. Tá? É difícil a gente ter uma fruta que só tem a fibra solúvel, ou então uma que só tem a fibra insolúvel. Normalmente a gente vai ter as duas agindo, e é super importante a gente ter as duas agindo na composição, tá? Porque uma entra em sinergia com a outra e a gente vai ver por que elas atuam e melhoram esse funcionamento intestinal, tá? Então, o que acontece? Quando a fibra solúvel, ela, depois que ela passa do nosso estômago, ela vai para o intestino, é outro, né, componente, alimento. A gente vai ter normalização dos lipídios, por quê? Já escutaram falar da nossa vesícula biliar clássica e dos sais biliares? Já? E os sais biliares, eles vão fazer o quê? Emulsificar, digerir essas gorduras para serem absorvidas no organismo. Só que as fibras, o que elas fazem? Elas se juntam a esse sal biliar. Ou seja, o sal biliar ele não consegue atuar em cima do lipídio. Eu não consigo, lembra que eu falei, eu não consigo ingerir isso aqui de lipídio. Eu tenho que ingerir uma partícula menor. Seria o meu ácido graxo, tá? Então, se eu não consigo fazer isso, virar isso, é ótimo, né? Eu não absorver, não tem como absorver, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu fígado produzir muito mais vesícula, muito mais ácido biliar, através do colesterol interno, e aí eu vou ter um gasto do meu colesterol interno para produzir coisa para absorver mais lipídio. Mas se eu tenho cada vez mais a fibra atuando em cima desse sal biliar, que vai emulsificar o lipídio, cada vez eu faço o meu organismo gastar mais colesterol produzindo lipídio, produzindo ácido biliar, produzindo sal biliar, e ele vai estar sendo liberado para digerir o lipídio, sendo que eu tomo a fibra, então eu não vou deixar. Então a gente vai ter uma melhora, né, uma normalização dos lipídios, porque eu não vou estar absorvendo direito por causa das fibras, e também porque a fibra, por inibir, né, o sal biliar, vai fazer o organismo gastar mais colesterol para estar produzindo mais sal biliar. Então eu vou estar melhorando essa questão da minha fração lipídica de colesterol, ou então de triglicéridos total, por causa da ação da fibra no nosso organismo, tá? E também a redução da glicemia. Quando eu falei que quando a fibra está no nosso estômago, ela vai ser liberada lentamente, né, o carboidrato do estômago e vai para o intestino, isso é bom porque quando o meu carboidrato está no intestino, né, e ele vai ser absorvido, vai ser quebrado e absorvido, e entrar na circulação sanguínea como glicose, o ruim não é a gente consumir sacarose, gente. O ruim é a gente não consumir nenhum outro fator que faça essa sacarose ser lentamente absorvida, tá? Porque o problema, o que acontece? A insulina é um hormônio anabólico, certo? E a sacarose, né, ele vai ser um componente que vai dar energia para o nosso corpo. Se eu consumo muito, se essa sacarose entra na forma de glicose muito rápido no meu sangue, o que eu tenho? É uma subida concomitante. Se eu tenho um crescimento muito grande de glicose no meu sangue, eu vou ter um crescimento de uma concomitância da insulina, tá? Se isso é muito rápido, o meu hormônio da insulina também fica muito rápido, porque ele quer estabilizar a quantidade de glicose dentro do meu sangue, tá? Eu tenho que ter um pool, né, de glicose no sangue satisfatório para minha rotina normal. O excesso eu estouro para algum período de deficiência, né? Quando eu faço um exercício, por exemplo, eu tenho que ter algumas reservas, muscular, fígado, né? Então, assim, se eu tenho uma subida muito grande de glicose no meu sangue, eu vou ter uma subida muito grande de insulina, o excesso vai ser armazenado. E esse excesso é armazenado na forma de gordura, tá? E também quando a gente tem muita demanda de insulina, eu acabo podendo ser futuramente dependente, né? Posso virar um diabético, criar uma resistência à insulina. Porque
Porque eu estou pedindo pro meu pâncreas liberar muito insulina, muito, chega uma hora que ele fala, cara, já não dá mais pra mim. Mas está muito rápido isso, eu não consigo produzir como eu produzia antes. Eu começo a criar essa resistência e futuramente posso gerar um diabetes. Como acontece quando a gente tem o diabetes tipo 2, com a idade, né? Que o nosso pâncreas naturalmente vai perdendo a função. Se você ainda exige muito dele, né, que é normal a gente comer doce pra caramba, né? Ou então consumir fast food pra caramba, também é riquíssima em gordura que vira açúcar depois. Então quando a gente pede muito do nosso órgão, a gente acaba deixando ele deficitário, tá? Então por isso que não tem problema a gente consumir sacarose. O problema é o que a gente consome junto da sacarose no nosso dia a dia, tá? E obviamente o excesso, tudo em excesso é muito ruim. Lembra a questão do equilíbrio, moderação, variedade? Então tudo em excesso é ruim, tá? Vitamina C em excesso é ruim, tá? Então a questão do equilíbrio, variedade e moderação é super importante. Entendeu? Estou falando. Outro efeito é o efeito bifidogênico, que vai estar contribuindo para a gente melhorar a questão da imunidade e da velocidade do trânsito intestinal. Lá no nosso intestino grosso, aí a gente já desce um pouquinho mais, as nossas fibras, continuando nas fibras solúveis, tá? As nossas fibras solúveis, elas são metabolizadas pelas bactérias que estão lá no nosso intestino, tá? São bactérias nossas, são ótimas para o nosso organismo. Quando elas são metabolizadas, aqui depois tem esse esqueminha, ainda que vem falando mais detalhado do que eu estou falando. Quando elas são metabolizadas lá pelas nossas bactérias, elas produzem o ácido graxo de cadeia curta, que é um lipídio, tá? Esse lipídio, só que ele no caso, por ele ser de cadeia curta, ele já é uma molécula bem menor do que aquela que eu falei. Então, ele não precisa de nenhum carreador, né, nenhuma enzima que transporte para dentro. Ele já entra naturalmente, tá? Então, como ele entra naturalmente lá nas nossas células, eles são metabólicos, ou seja, eles dão energia para a célula do nosso intestino. Então, a gente consegue manter a integridade, ou seja, a gente mantém a nossa barreira e a gente evita que qualquer micro-organismo entre, tá? Então, a gente evita doenças, né? A gente evita ficar gripado, talvez, enfim. E também, quando esses ácidos graxos eles são absorvidos, eles também absorvem com eles água e eletrólitos. E aí a gente consegue ter uma melhora do trânsito intestinal, tá? Então aqui, eu vou falar desses dois efeitos, quando eu falo assim, não adianta a gente ter fibra solúvel e não ter fibra insolúvel na composição, e vice-versa. Quando eles trabalham em sinergia, justamente por causa disso, que com a fibra solúvel e a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, eu vou ter essa absorção de água e sais minerais e eu vou começar a melhorar o meu trânsito intestinal. Só que também, se eu não tenho o efeito laxativo, né, das fibras insolúveis, o que as fibras insolúveis vão fazer? Eu comi, né, digeri, o que eu absorvi, o que eu não absorvi, vai lá para o meu intestino grosso. Então eu vou criar aquele bolo fecal. Se esse bolo fecal não tiver um diâmetro adequado, nem uma lubrificação adequada, ele vai permanecer ali, ou então ele não vai sair, tá? O que acontece? Eu estou lá no meu trato gastrointestinal. Se o meu estímulo, né, a minha peristalse não for adequada, por mais que eu tenha o meu bolo fecal ali, eu não vou ter estímulo para descer, certo? E se eu também não tenho um bolo fecal grande o suficiente, nem umedecido o suficiente, eu também não vou ter estímulo na minha parede para que ele seja estimulado a descer. Então, enquanto um melhora o trânsito intestinal, o outro melhora as características do bolo fecal para eu estar ajudando ao amiguinho ir no banheiro, né? Ficar com uma vida mais regular e ficar mais feliz, né? Eu tive muitas boas experiências com pessoas que, nossa, são croniquíssimas, constipadíssimas e assim, realmente o efeito das fibras, a sinergia que eles têm entre fibra solúvel é importantíssima e tem muito benefício, né? Pessoas às vezes ficavam de 1 ou 2 dias sem ir no banheiro, isso é pinto, para você ficar 20 a 30 dias sem ir no banheiro depois de consumir o Active, você ir dia sim, dia não, ou todo dia, entendeu? Então assim, é muito importante esse efeito das fibras, né, na questão de você conseguir evacuar, né, desse efeito cinético, mas também é importante a gente ver o
o outro lado que eu tinha falado antes, né? Que no caso é a questão não só da saciedade, mas também da gente retardar o esvaziamento gástrico e também retardar a absorção de certos nutrientes que vão ser benéficos para a gente reduzir glicemia, para a gente reduzir colesterol, tudo isso, tá? Tranquilo? Até aqui? Pouca coisa, né? Vou começar, mas agora é mais tranquilo. É porque também esse, porque assim, o que eu ia concluir. Gente, é um produto fantástico, não foi à toa que em 3 anos foi o produto que fez a Monavi ganhar 1 bilhão, tá? Porque assim, não tem como a gente comparar o centro, por mais que a gente queira comparar, tá? Assim, não é só o colágeno hidrolisado da proporção, não é só por ele ser riquíssimo em antioxidantes, mas também por ele conter essa questão das fibras. Então não tem como a gente comparar e não tem como a gente, às vezes, balancear, pô, mas é 85 reais, né, gente? Poxa, mas e aí, que pô, é muito bom, né? Não é um centrozinho da vida. Ele tem um sabor maravilhoso, ele tem todos esses componentes que você vai ter que gastar. Pô, imagina você ter que gastar consumindo vitamina C ou então uma laranja, né? Ou então qualquer outra fruta, caju, sei lá. Ou então você tem que comprar também aquele potinho de colágeno hidrolisado. Poxa, você tem tudo num único produto. Olha que fantástico. Você não vai ter outros gastos e você vai ter vai ter componentes que realmente vão absorver, vão ajudar muito a absorver os outros componentes da formulação. Então, às vezes, quando a gente pode titubear, vamos falar de todos esses componentes. Não vamos só falar da fibra, só falar do antioxidante, vamos falar que tem tudo. Ao invés de você ir num lugar para comprar uma coisa, no outro para comprar outra coisa, no outro para comprar outra coisa, compra só lá. E é gostoso. Você fala que é 10 dias, né? Não é 85 reais para acabar numa refeição, né? Exatamente. Quem consome 100 ml, multiplica para 10 dias. Se for dividir, dá 8,50. 8,50 para consumir isso tudo em questão de nutrientes. Nada. Alguma dúvida? Fala uma coisa. Então vamos agora falar do Tem uma MV. dúvida meio Fala, complicada. Tudo bem? Você é Danilo. A gente sempre fala que não é um remédio, não é um remédio, não é um remédio. Mas a gente está comparando com o centro, por exemplo, que poderia se comparar um. Aí você pode acabar, tá mais querendo ferrar, o comandante está querendo ferrar, ele pode falar, você acabou de falar que não é remédio, mas está falando que pode substituir o centro. E aí? Porque assim, é o que mais eu escuto no meu redor, falar assim, não, porque é como se fosse o centro, como se fosse um comparativo, tá? E assim, centro é um remédio, mas na verdade ele é um polivitamínico, né? Ele é pra gente estar repondo uma necessidade devido ao nosso dia a dia, enfim. Mas assim, é porque é o que normalmente faz associação, entendeu? Então assim, é um suplemento, entendeu? Alimentar. A resposta certa seria falar, o centro não é um remédio. Mas não é um suplemento alimentar. Você chama o whey protein de remédio? Não. Tem um suplemento alimentar. Entendeu? Então assim, por exemplo, quando eu teve um colega meu que estava muito doente esses dias. Você está tomando todos os remédios? Eu falei, tô tomando isso, aquilo, outro. Aí a vitamina C, eu falei, olha, a vitamina C não é remédio. É um suplemento alimentar. Tá, remédio assim, é o que você normalmente assim, não tem nos seus produtos in natura, entendeu? Todas as vitaminas e minerais eu consumo nos meus produtos in natura. Só que o nosso consumo, infelizmente, é muito precário para conseguir absorver tudo que eu precisaria durante o dia. Entendeu? Não é à toa que nossos programas incentivam, mas só que a nossa rotina não dá. Como é que eu vou, eu sou representante, como é que eu vou ficar o dia inteiro na rua e levar fruta para comer? Tem higienização, tem a questão de você fracionar, tem a questão que algumas pessoas preferem gelado, entendeu? Não gostam de fruta assim, in natura, né? Então assim, tem vários problemas que a gente acaba não consumindo, entendeu? Vou explicar. Entendido? Eu vou falar uma coisa específica. Eu vou falar uma coisa específica. Tá, então vamos falar, agora vai ser bem rapidinho, eu juro, do energético, né, nosso famoso energético, todo mundo fala absurdo. Eu vou destacar realmente os pontos que muitas vezes as pessoas acabam falando, pô, pra que serve, e etc. Tá? Todo mundo já sabe, em relação à energia, né, como todo mundo fala assim, poxa, né, uma energia de lenta absorção, né, que a gente não tem o pico, como acontece nos demais energéticos, exatamente por causa da palatinose ou isomaltulose, tá? É um carboidrato, ele é
um rearranjo da estrutura da sacarose. Tá vendo? A sacarose é essa daqui. Tem essa ligação. Tá vendo essa ligação? Essa ligação o nosso organismo consegue entender muito bem e consegue digerir muito bem. Só que essa outra ligação aqui, o nosso organismo tem dificuldade em assimilar e digerir. Então, quando a gente tem uma lenta digestão, né, a gente faz aquele mesmo esquema que as fibras fizeram, né? A gente tem uma lenta exposição da sacarose para o nosso trato gastrointestinal para ser absorvida, então a gente tem uma lenta entrada de glicose na célula, né, no nosso sangue. Então, se a gente faz entrar lentamente um carboidrato no sangue, a gente tem que a insulina sobe gradualmente e depois ela também desce gradualmente. Tá? Quando a gente tem um pico de glicose, a gente tem um pico de insulina e também tem um decréscimo muito grande. E quando a gente tem uma subida gradual de glicose no sangue, a gente tem uma subida gradual de insulina e o decréscimo também gradual. Tá? Esse carboidrato aqui, eu trabalho muito com ele também nas minhas dietas, tá? Interais que eu vendo ao longo do dia. Ele realmente tem muitos estudos falando desse benefício, dessa lenta absorção, porque ele é um carboidrato que tem baixo índice glicêmico. Tá? Então, esse baixo índice glicêmico faz ele ser lentamente absorvido no organismo e faz a gente ter esse controle glicêmico. Tá? Por isso, dessa energia do MV. Tá? Que eu estava vendo as outras composições dos energéticos, eles têm muita sacarose, maltodestrina na composição. Então, são muito rapidamente absorvidos. Quando a gente tem esse carboidrato diferenciado, devido à estrutura dele, a gente tem mais lenta digestão e absorção, tá? Por isso, dessa fonte de energia ser mais duradoura. Então, o gráfico é que sempre com verbalização, esse pico de energia, né? É o pico de concentração da insulina no sangue. Não, na verdade, é a velocidade com que a glicose entra no seu sangue. Tá. Um Tá? gráfico é velocidade. É a velocidade de glicose que entra no seu sangue. Assim, a gente tem estimulantes como a cafeína, né? A gente também tem o guaraná, que são estimulantes mesmo, tá? Mas só que esse pico do gráfico é devido à quantidade, à velocidade de glicose que entra no nosso sangue, tá? Porque tem energéticos que tem no caso, tem maltodestrina e sacarose. A maltodestrina é uma fração menor do que a sacarose. Então, uma energia que vai ser lançada rapidamente no sangue. Então, a gente vai ter uma energia de imediato. Quando a gente depois ainda trabalha para digerir a sacarose, aí a gente já vai dar energia a longo prazo. Só que se a gente tem no energético um carboidrato que ele já naturalmente vai me dar uma energia gradual, a gente também depois vê um decréscimo gradual, tá? Isso aqui também acaba envolvendo a questão de você absorver, né? Mas, no caso, nortear isso também, não só para energia imediata, mas depois também dependendo para acúmulo de gordura. Porque a gente não pode esquecer, gente, que isso daqui é carboidrato. Ele vai dar a mesma quantidade de calorias que a sacarose. Ele pode ser absorvido mais lentamente, mas a quantidade de caloria é a mesma, tá? Então, assim, cuidado para a gente também não ficar consumindo a torta direito, porque tem caloria, tá? E também o inositol, como tinha falado, tá? Como alguém te fala assim, tem inositol no MV, tem inositol. O inositol, ele tem várias frentes de atuação, tá? Ele atua tanto nessa parte do energético, muito utilizado também. O inositol já é um componente do energético, tá, gente? Qualquer energético que vocês vão ver, é meio que obrigatório ter o inositol na composição. Então, o inositol, ele se junta com outro aminoácido chamado colina e forma a lecitina. Tá? A lecitina é um potente catabolizador de gordura. Ele também ajuda a gente a estar emulsificando essa gordura e ele ajuda muito no metabolismo do colesterol e das gorduras em geral no nosso organismo. Então, quando a gente utiliza muito, eu pelo menos utilizo no pré-treino, né? Se eu já consumo algo que vai me dar energia e esse algo também quebra a gordura para eu estar podendo utilizar essa gordura como energia, é ótimo. Isso me ajuda a emagrecer bastante. Né? Porque eu vou quebrar minhas reservas de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. Depois eu vou ter energia disponibilizada pelas gorduras, porque esse componente me ajudou muito. É ótimo, porque eu não degrado o músculo. Né? Porque se eu faço um exercício super extenuante, eu começo a degradar o músculo, não adianta. Tá? Então, se o meu
aliviar, o que vai adiantar? Né? Nada. Tá? Então o inositol ele também atua muito nessa questão. Depois lá na frente eu vou falar do inositol no I, né, que tem uma outra função. Tá? Falando da linha do Revele Seu Melhor, né, que a gente tem o shake mais a barrinha. Aqui eu só chamo a atenção para a gente estar falando da questão das fibras, tá? Tanto, no caso, as fibras solúveis e insolúveis, também é um potente alimento que contribui para a gente regularizar o trânsito intestinal, melhorar a questão da glicemia, dos lipídios no nosso organismo. E destacar aqui que ó, o colágeno hidrolisado e a proteína de soja são proteínas que não têm alto valor biológico, ou seja, não são compostos de todos os aminoácidos que o nosso organismo precisa ao longo do dia. Mas a albumina e a caseína, que são proteínas animais, são proteínas de alto valor biológico, tá? Então, quando a gente fala assim, ter uma alimentação completa e balanceada, é porque a gente também precisa de todos os aminoácidos, né, para a gente poder fazer todos os metabolismos, todos os processos metabólicos do nosso organismo. Se a gente, por exemplo, o feijão, ele é uma proteína vegetal, ele é deficiente em glicina, e o arroz é deficiente, se eu não me engano, em alanina, se eu junto os dois, a gente fala que o arroz e o feijão é fantástico, é uma mistura fantástica. Porque quando eu misturo os dois, eu consigo sim ter uma proteína de alto valor biológico, tá? Então aqui é importante a gente destacar isso, que ele além de ser completo, né, ser fonte de vitaminas e minerais, ele também é fonte de proteína de alto valor biológico. Então a gente consegue consumir todos os aminoácidos fundamentais para o nosso organismo, tá? Todo o nosso metabolismo. Até porque basicamente tudo é feito de proteínas, enzimas, carreadores são enzimáticos também. Todo o processo de respiração celular precisa de enzimas e cofatores que são proteína, tá? A barrinha, que eu queria destacar aqui, como eu falei, né? É uma barrinha de proteínas e cereais. Quando eu falei que eu ia falar mais à frente, por que a proteína ela ajuda na saciedade? É porque quando ela está lá no nosso intestino, ela produz esse hormônio, colecistocinina, tá? Lá no nosso intestino, esse hormônio vai dizer ao nosso sistema nervoso que está chegando alimento e eu começo a sentir sensação de saciedade. Não é à toa que o nutricionista fala, come devagar. Se você come que nem um louco, devora a tua comida, você acha que o teu cérebro vai conseguir identificar que está chegando alguma coisa? Não vai dar tempo, gente. Então, assim, come devagar, não é à toa. Entendeu? E assim, se a barrinha só tiver a proteína, é difícil, porque o seu maxilar vai ficar sarado, né? Porque é duro pra caramba. Mas a gente também não vai ter tanto benefício das fibras, no caso dos carboidratos. Mas se a gente também só tem uma barrinha de carboidrato, a gente não vai ter essa atuação tão grande de saciedade, né? E também, no caso, a fibra lentifica o esvaziamento gástrico, mas só que a gente não vai ter liberação desse hormônio. Por isso, quando a gente fala assim, a barrinha de fibra também só me estimula a comer mais, né? Porque a quantidade de fibra que a gente tem na barrinha de cereal é ínfima para a gente produzir aquele efeito mesmo de saciedade, esvaziamento gástrico lentificado, para realmente me dar uma saciedade e eu faço, não vai ficar bem, tá? Eu vou precisar comer N barrinhas para realmente sentir esse efeito da fibra, tá? De saciedade. Então, quando a gente consegue agregar valor fibra com carboidrato, a gente tem a atuação do hormônio, né? Que esse hormônio, além de produzir a sensação de saciedade, ele diz para o estômago, vai mais devagar. Então, o estômago por si só, por causa desse hormônio, já tem um esvaziamento mais lentificado e com as fibras, devido à produção daquele gel, a gente também já vai ter um esvaziamento gástrico mais lentificado. Então, quando a gente consegue agregar valor, é muito melhor, tá? E também fica muito mais macio, a gente realmente consegue ficar saciado. Por isso que recomendo muito você começar a refeição pela salada. Porque se você comer devagar. Se você vai comer devagar a salada, você já começa também a dizer para o seu organismo, ó, está começando a entrar alguma coisa. Porque desde a boca até o estômago, a gente tem inervação e a gente tem produção de compostos que vão já começar a dizer para o nosso cérebro para falar, ó, está entrando alimento. Você vai ficar satisfeito, entendeu? Você pode não se preocupar porque não estamos em crise, tá? Em relação ao NUI, né,
que o que a gente destaca mais é o inositol também, né? Que antes a gente só achava que era importante no NUI, mas a gente viu que o energético também tem extrema importância. E a gente vai destacar também a sucralose, que é um adoçante, tá? Então, falando um pouco do inositol, ele no nosso organismo ele é encontrado mais nessa fração, mio-inositol, tá? O mio-inositol ele é utilizado como parte da linha de mensagem dos sistemas de neurotransmissores. Então, a gente melhora muito a questão da transdução dos sinais. Então, muitas doenças que têm deficiência nessa liberação de neurotransmissores, né? No caso, a gente vê assim, pânico, transtorno obsessivo compulsivo, a insônia, a bulimia, a depressão, tudo isso é porque tem uma deficiência nesse intercâmbio de mensagens. Então, quando a gente consegue um componente que melhora essa transdução de sinal, a gente tem um apaziguamento desse sistema nervoso, então a gente começa a acalmar e realmente começa a utilizar o que a gente tem internamente e começa a tirar todos os medicamentos que vão atuar para a gente melhorar todas essas doenças aqui. Né? A gente teve uma experiência com o Fabiano, né? Dele ter dado para a avó dele. O que é o curso mesmo? Rivotril, ele foi gradualmente mudando, né? Dando um pouco do NUI, depois diminuindo um pouco a concentração do Rivotril, e ela foi gradualmente conseguindo sair do remédio e utilizar só o Rivotril por causa disso. Tá? Porque ele melhora muito. Só o NUI. Só o NUI. Porque ele melhora muito essa questão da transdução de sinais. E vai só uma observação para todo mundo, né, gente? Apesar da gente saber dessas coisas, a gente sempre reforça apresentações, a gente nunca deve usar esse tipo de exemplo, né? Isso é mais para a gente entender sobre o nosso produto, porque a nossa mente ela guarda palavras, frases. A partir do momento que de repente você cita isso com uma pessoa que está apresentando um projeto, o cara pode ter na cabeça que o NUI cura isso, o NUI por aquilo, o ECTV por aquilo, e se isso for propagado de uma forma errada, isso pode acabar inclusive com a nossa empresa, né? Porque, então é sempre importante quando a gente fala, por exemplo, do inositol, é lógico que é legal você falar algumas coisas sem citar nomes de doença e efetivamente você vai ressaltar tanto o inositol que a pessoa vai gerar curiosidade de pesquisar o que é o inositol. E aí ela por si vai ver tudo isso. Né? Então, isso não deve sair da nossa boca, por isso que é sempre importante no final da apresentação dos produtos deixar aquele slide, o objetivo não é tratar, curar, nada disso. Só que eu ia falar no final, mas como chegou nesse assunto. Eu tenho um amigo que é extremamente metódico, chega a ser chato com isso, só que é um cara muito inteligente, muito interessado. Quase tudo que aparece na frente dele, ele quer enriquecer o conhecimento, mesmo que sejam coisas que sejam da área dele. E ele é farmacêutico, mestrado, gosta, tudo. Quando eu falar para ele ficou muito encantado com os produtos, ele falou, cara, só que mais do que uma provinha, eu vou querer sentir o efeito dessas coisas na minha rotina. Vou querer fazer um consumo e tal. E eu fiquei intrigado porque eu procurei, não achei nada de inositol, uma substância muito nova, não achei nada palpável dela. Aquilo que você falou, eu dizendo para mim, aquilo que você falou faz todo sentido e tal, mas eu não achei nada, nenhuma tese científica e tal. No momento que você vê, assim, eu pesquisei muito, também, foi mais difícil também para mim, de realmente procurar e falar. Você vê muito assim, uma outra coisa em ratos, tipo, nada a ver, só que assim, sempre naquele resumo, que sempre fala um pouco do escola, não sei o que, qual é a função, não sei o que, criagem, aquele estudo, claro. Então assim, é algo novo, assim, porque assim, ele é produzido internamente, né, ele faz parte do complexo de vitamina B, né, mas assim, ele por ter uma quantidade tão grande de atuação, é bem difícil de fazer, não, porque ele serve para isso, né? Vitamina C, só que é mais conhecida. A vitamina C tem um monte de função, entendeu? O nosso organismo, só que a gente destaca mais umas ou outras, dependendo do que realmente a pessoa precisa. Então, pode ser uma tendência que vai começar a surgir mais artigos, né? Olha só. Na verdade, quando você começa a escrever artigo, você escreve artigo sobre. Quando você já pensa no final do artigo onde você começar a escrever o que é. Se o inositol curasse câncer, ele se escrever qual é a cura do câncer para chegar no inositol. Como o inositol é um negócio de muito tipo de vitamina C, você não vai achar artigo de vitamina C. Esquece. Eles
Vamos para a causa para depois chegar na matéria. Então, o inositol é muito diluído de muitas coisas. Então, não existe um artigo falando de inositol. Existe o quê? Um artigo falando sobre redução de LDL e colesterol que tem o inositol atrelado. Atividade física, nossa, eu vi muito inositol entrando nessa questão do praticante de atividade física, juntamente com vitamina C. Porque a TIN, na verdade, é feito para ganhar dinheiro. A verdade é essa. O estudo é feito para ganhar dinheiro. Até depois o Danilo tem uma empresa, inclusive, que fala sobre estudos para viabilidade de você fazer estudos. Estudo é muito caro. Então ele fez estudo para ter uma remuneração. Se você falar de um negócio que dá para muitas coisas, dilui muita informação e não agrega valor muito pesquisa. Entendeu? Então é tipo vitamina C, é tipo água, são coisas que fazem todas as coisas. Se você entrar no princípio de redução de LDL, o seu fardo vai ter atrelado a esse inositol. Artigo é um negócio muito. Só concluindo, olha aqui, aí a gente não pode, a gente tem que levar em consideração, gente, a individualidade biológica, tá? Então o que pode dar certo pra mim não necessariamente pode dar certo pra você. Então nem sempre é, consome isso aqui porque deu certo pra mim, pode não dar certo pra mim, tá? Então, ó, sucralose é um adoçante, tá? Ele é um adoçante que é uma reestrutura da sacarose também, então ele não é natural, ele é produzido, tá? No caso sinteticamente. Só que ele não causa nenhum problema à saúde, pode ser utilizado por qualquer faixa etária, por qualquer pessoa. Então pode ser criança, pode ser gestante, pode estar amamentando ou ser idoso, enfim. Ele não causa nenhum problema. E o detalhe, quando a gente compara com os demais adoçantes do mercado, né, que a gente tem a sacarina e ciclamato, que normalmente é o que mais aparece, principalmente refrigerante light, zero, tá, sei lá. Que eles, no caso, são sacarina sódica e ciclamato monossódico. Então todos têm a composição sódio. Tá? E o sódio ele faz o quê? Absorve água, retém água no organismo e faz a gente aumentar a pressão. Então, como qualquer pessoa que ao longo da vida começa a ter redução de função, redução de estrutura, tudo isso, que já é natural, a gente, quando fica mais velho, tem o quê? Hipertensão. Então, quanto mais cedo a gente começa a consumir isso, esse produto, seja através de adoçante mesmo, para botar no cafezinho, ou então através de refrigerante light, tá, etc., a gente contribui para que esses componentes piorem ao longo do tempo e ajudem a gente a criar hipertensão o mais cedo possível, tá? E para a gente fechar, como o André tinha falado, os produtos não têm a intenção de tratar, curar, prevenir ou diagnosticar qualquer doença ou condição médica. Por quê? A gente cai na teoria do alimento funcional, da nutrição anti-aging, nutrição funcional, tá? Que diz, através da Secretaria de Vigilância Sanitária, que todo aquele alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando consumido na dieta usual, ele produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica. Então, por isso que a gente tem efeitos benéficos, a gente realmente vê uma melhora, né, da nossa pele, da nossa saúde, justamente por causa disso, porque são alimentos que têm, além das suas funções nutricionais básicas, todos esses componentes que entram no nosso metabolismo. A gente hoje, graças a Deus, com a evolução da medicina, dos estudos, etc., a gente vê que realmente tem toda uma lógica e eles conseguem proporcionar todos esses efeitos benéficos. Tá? Então é muito importante a gente destacar por que são produtos muito bons e a gente vê um efeito muito bom, mas é por causa dessa definição de alimento funcional. Tá? E são parte muito importante do bem-estar, na qual também se inclui uma dieta equilibrada e atividade física. Nada vai ser do nada. Tá? Ninguém vai perder peso do nada, ninguém vai ficar gostosinho do nada, ninguém vai ter do nada. Tá? Tudo vai ser através do nosso esforço, né, da nossa mudança de rotina. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Tá? Meu nome é Camila e eu sou Gente, 2 minutos para quem precisar no banheiro, para quem